vai... Ele estava avisando, estava com pronto, ótimo. Bom, eu vou ouvir então o senhor a respeito de alguns fatos desse inquérito. E aí o senhor pode me dizer o que lhe souber a respeito do caso. Primeiro, acho que até como a gente já fez da outra vez, eu gostaria de uma fala sua, talvez explicando um pouco aí as relações do sindicato com o CTI, quais as funções, o que ele exerce, né, de complementar, né, a autarquia, a sua visão um pouco para contextualizar, e depois a gente entra em questões específicas. Então, tá bom. Bom, o nosso sindicato está completando 25 anos esse ano, né? E teve trabalhadores de 3 empresas que fundaram o nosso sindicato. Os trabalhadores lá da Fundação CPQD, os trabalhadores lá do Síncrotron, CNPM, e os trabalhadores do CTI. Né? Esses 3 grupos fundaram o sindicato e nós vamos completar 25 anos. E hoje nós já estamos com 27 empresas que nós representamos, tudo na área de ciência e tecnologia. Né? Incluiu a Samsung, a área de tecnologia, Venturos, Eldorado, o IPT lá de São Paulo, Cargill, Monsanto, um espectro de empresas na área de ciência e tecnologia. Né? E a FACT, que é uma fundação de apoio ao CTI, né, que nós também hoje representamos, inclusive temos 2 diretores do sindicato que são funcionários da FACT. Né? Então, eu sou funcionário do CPQD, né, já há mais de 25 anos, acompanho o trabalho na FACT, mais na FACT, que a FACT é CLTista, né, são trabalhos, e o nosso sindicato ele é muito mais atuante no ramo CLTista do que no próprio ramo de servidores. Porque os servidores têm uma característica, tem que negociar no Ministério do Planejamento e tal, né? É muito mais difícil, né? Então, para isso existe um fórum de ciência e tecnologia envolvendo todas as instituições, todos os sindicatos e associações dessa área, e aí a gente participa desse fórum. Então a gente não tem discussão de negociação salarial direto com a direção do CTI, ou direto com o Ministério do Planejamento, né? Ou o Ministério da Ciência e Tecnologia. Passa por esse fórum, a coordenação desse fórum o Sindicato de São José dos Campos, que representa o INPE e o CTA, né? Que já estão coordenando o fórum já há muito tempo, né? Porque acho que tem mais trabalhadores na base, né? Então a gente negocia as questões de plano de carreira e as demais questões dos servidores via esse fórum. Então é essa participação. Né? A última nossa efetiva nas discussões de relações de trabalho foi em 2012, quando estava se discutindo o plano de carreira. Naquela época nós participamos mais de 10 reuniões em Brasília, desde o planejamento, representando os servidores. Né? Uma vez que a associação lá tem uma associação também de funcionários, que também faz a representação dos servidores. Eles inclusive estão dentro do espaço lá do CTI, coisa que nós não estamos. Né? Mas eles também têm as limitações deles, então esse último movimento que nós fizemos em Brasília, eles pouco participaram, né? Nós acabamos assumindo todo o ônus financeiro de toda essa movimentação, porque nós não temos muito filiado nos servidores. Né? Eu acho que até por essa dificuldade de uma negociação direta, não existe muita participação ativa dos servidores dentro do sindicato. Infelizmente, né? Porque para a gente seria importante ir dentro do sindicato e ter próprios servidores na direção do sindicato. Então eu, por exemplo, como sou CLT, né, existe uma diferença dos direitos e benefícios do CLTista para os servidores. Né? Então tem toda uma adaptação. Mas agora com diretores na FACT, a gente tenta, diretores do sindicato na FACT, tenta entender melhor até inclusive isso. Né? Então, nós já tivemos diretores do sindicato que eram servidores, inclusive já falecido, né? E aí você ganha consistência, inclusive, numa representação mais efetiva. Né?
tivemos outras diretorias da associação que nos ajudavam, né, ajudava até financeiramente na divisão de rateio dessas atividades, tá, em prol dos servidores, né. Então, hoje a gente atua mais em relação ao CTI, né, nas demandas que aparecem. Agora vai-se novamente discutir plano de carreira, então já começa a aparecer demanda do sindicato atuar, e a gente sempre faz a discussão, né? Não tem almoço de graça, né? Você não tem filiado, é duro você não ter uma luta sindical sem filiado, mas mesmo assim a gente tem trabalhado, tem trabalhado muito na questão nesse processo de comitê de busca, né? Porque somos favoráveis ao comitê de busca que escolhe os dirigentes, né? Temos participado ativamente desse processo. Nós temos uma diferença com a associação, né? Porque a associação, como ela é só servidores, né? ela acha que só os servidores podem participar daquele processo. Sim. Nós não, nós achamos que é os servidores, os terceirizados, a fundação de apoio, o bolsista, todo o rol de trabalhadores que estão lá dentro da instituição tem que participar desse processo. Afinal de contas, o diretor é o cara que comanda tudo ali, né? Desde da escolha do processo de terceirização até do processo de projetos que a FAP desenvolve. Então, em 2010, a gente trabalhou ativamente nesse processo, né? Para que o comitê de busca tivesse, inclusive, a participação dos trabalhadores. Esse ano também estamos trabalhando. Então, o nosso trabalho mais com servidores, ele tem mais voltado a essas questões, né? E não especificamente questões salariais, apesar que, como eu disse, em 2012 nós participamos arcando todinho com o concurso desse processo aí do plano de carreira, aquele que resultou inclusive em 15% dos servidores, dividido em 3 anos, tal, né? Ela não estivemos bem antiga. Na FACT não, na FACT, que é a Fundação de Apoio, eles são CLTistas, então existe uma data base, existe uma campanha salarial anual, existe uma assembleia para formulação de pauta, negociação salarial, e todo um processo, um acordo coletivo assinado, processo mais tradicional assim, em relação aos CLTistas, né, que é o processo normal, né? Então nós temos reuniões mais periódicas com a direção da FACT, né, e esporádica com a direção do CTI. Tá ótimo, tá bom. Bom, tá satisfeito. Bom, a gente vai agora se centrar sobre o objeto do inquérito, e são denúncias feitas em relação à administração do CTI, e aí eu peço para que o senhor responda na medida que conheça os fatos diretamente, né, porque evidentemente nesse tipo de situação muitas vezes surgem, né, ouviu falar isso, ouviu falar aquilo, né, mas o ouviu falar para a gente como prova, né, a menos que conheça os fatos, ele não tem a característica que o inquérito civil ou que uma ação judicial precisa. Então, em relação aos fatos que o senhor conhece, e aí se a partir de um fato tiver conhecimento, a gente pode desenvolver a instrução. Então, começando aqui a lista dos assuntos, o primeiro é assim, em relação às relações mantidas entre o CTI e a FACT, se existe na visão do sindicato alguma confusão das atribuições de cada um, em relação, por exemplo, à independência de cada instituição, se existe alguma cooptação, por exemplo, da FACT em relação ao CTI, como é esse funcionamento das duas instituições? É claro, é objetivo, na visão do sindicato? Olha, bom, uma das coisas que o sindicato reivindicou, inclusive através da documentação, era participar do Conselho Técnico Científico do CTI, que é o Conselho Técnico que define, inclusive, as relações, acho que define o presidente, o diretor da FACT, né? E a gente queria um espaço para discutir, para participar desse processo do Conselho Técnico Científico, discute as políticas tecnológicas. Nosso sindicato não é só questão trabalhista, mas é questão científica também, porque essas empresas todas da nossa base são empresas que vivem de isenção fiscal do governo,
lei de informática, lei do bem e tal. Então, quer dizer, o sindicato ele precisa ser um agente também político em defesa da ciência e tecnologia, né? Porque senão as empresas não têm recurso e não temos nem categoria, essa que é a verdade, porque o setor privado não investe mesmo em pesquisa e desenvolvimento, né? Mas o setor público, né? No caso desde que a gente representa a LAFACT, passaram várias diretorias, né, na FACT, e sempre foi, no meu modo de ver, sempre foi uma relação de dependência, né? Dependência. Porque a FACT, como diz, é uma fundação de apoio, né? Então os pesquisadores fazem os projetos, né, e precisa contratar gente, contrata o quê? Via FACT, porque hoje para fazer concurso público é uma dificuldade. Tanto é que se olhar a quantidade de servidores tem diminuído, muitos têm se aposentado. Então quer dizer, a FACT hoje não está maior que CTI, tanto em quantidade de funcionários, em quantidade de orçamento, né? Mas ela não determina o que o CTI deve fazer, e ao contrário, o CTI determina o que a FACT deve fazer, e desde que eu conheço sempre foi assim, tá? Sempre foi assim, com o Zé Otávio, né, com o Davi, agora com o atual presidente, que é o atual diretor, que é o Alexandre, né? Então sempre foi essa relação, a FACT apoiando as atividades do CTI, em todos os setores. Está ótimo. E a questão da publicidade na concessão de bolsa a servidores do CTI, alguma situação que o sindicato tem enfrentado? Isso. Nunca chegou por parte do bolsista qualquer reclamação ou reivindicação para o sindicato atuar ou fazer Em relação a várias das denúncias, elas tratam da questão do evento do Latin Display, né, questionando os gastos com esse evento, ao passo que há a informação também de que é um evento no qual já havia participação do CTI. Em relação a eventos específicos tecnológicos, esse evento ou o outro, o sindicato tem algum tipo de atuação, algum tipo de questionamento? Nunca fomos convidados para nenhum evento desse tipo, né? E também não sabemos como é que funciona esse tipo de evento, como é que é organizado, quem organiza, quem é convidado. Sim. Nunca questionaram nada nesse sentido? Não temos informação sobre isso. Tá, não é uma questão que vocês tratem a respeito? Não. Talvez se nós tivéssemos algum servidor lá dentro que fosse diretor de sindicato, pudesse chegar alguma demanda como essa, entendeu? Mas nós temos muita relação com diversos servidores que estão lá dentro e também nunca chegou nenhuma denúncia, nenhuma queixa sobre isso. Só posso fazer um adendo? Você pode fazer por escrito para mim, como o ato está gravando, e aí eu leio a sua consideração para as perguntas. O próximo, em relação a se os senhores tiveram alguma informação a respeito da reforma na recepção do CTI, algum questionamento sobre uma reforma que foi feita, um evento de inauguração. Inclusive não fomos convidados também. Tá. Não sabemos não. Tá. Uma outra questão é sobre projetos financiados pela FINEP que possam ter as verbas direcionadas, né, para pessoas ligadas a partidos políticos. Se existe alguma coisa de conhecimento do sindicato, algum questionamento? É uma coisa que nós temos, e aí eu até anotei FINEP aqui, para falar da FINEP, e isso é um problema que o sindicato enfrenta, né? Que hoje todos os contratos que a FACT faz com a FINEP, os recursos que são destinados para pagamento de trabalhador é menor do que o necessário para pagar o acordo coletivo que nós temos, né? Então, por exemplo, você tem um benefício de assistência médica, o contrato da FINEP não paga, né? Então, é uma dificuldade, são CLTistas, tudo, né? Mas é uma dificuldade, a gente tenta, inclusive, questionar a FINEP, porque não cobre essas questões, né? Sim. Então, o valor é menor do que o necessário para cobrir uma folha salarial, um contratado via FINEP,
que tem assistência médica, tem assistência odontológica, tem um arcabouço de benefícios, né? Tá. Isso prejudica muito, sim, né? Prejudica a possibilidade de um acordo melhor, né? Então, segundo a direção da FACT, eles cobrem essa diferença com a taxa administrativa que tem esse projeto. Sim. Entendeu? Então, mas especificamente como é que é a contratação ou se recursos são usados, não temos como saber disso aí. Tá. A única questão então do sindicato é essa de uma discussão dos valores repassados, não atenderem integralmente os custos que são arcados pela FACT. Pela FACT, exatamente. Tá. Isso, agora sobre outra parte. Tá. Voltando na discussão dos eventos, né? Embora o senhor já tenha respondido, e em específico esse que é o questionado do Latin Display, se há algo sobre a mobilização dos servidores ou que servidores tenham sido desviados de função para participar de algum evento, se há alguma coisa assim de conhecimento do sindicato ou que o sindicato tenha atuado. Desviado de função? Não. Existe muita polêmica lá dentro, né? Hoje tem uma guerra lá dentro, né? Porque o atual diretor é um diretor de carreira, né? E o sindicato tem apreço para que os trabalhadores da casa sejam promovidos aos maiores cargos da instituição, né? Mas eu acho que isso, como é a primeira vez, está provocando uma situação difícil lá dentro, né? Então, por exemplo, o sindicato e a associação tem posições diferentes em relação à abertura do CTI para a comunidade, né? Porque hoje o CTI recebe os moradores da região, o sindicato apoia, né? A gente vê que muitos servidores têm contrariedade com isso. Então, mesmo lá o Centro Tecnológico Educacional, onde o Instituto Federal está lá dentro, criando um ambiente, né, de tecnológico, educacional, que nós somos favoráveis também. A gente vê que tem uma até debate lá a situação do CTI, né? Qual que é o futuro do CTI? Né? Então, existem divergências, debates, né? E pelo que eu estou acompanhando, são debates, infelizmente, mais de fígado do que de realmente pensar o futuro na instituição. Sim. E não era comum isso do atual diretor ser de carreira? Anteriormente os diretores não eram, eles eram de fora? Não era de carreira, era de fora. Porque o comitê de busca teve em 2006, acho que foi o primeiro comitê de busca que teve. Era um professor da Unicamp que foi eleito comitê de busca. Aí, em 2010 foi o segundo comitê de busca que nós participamos ativamente para que um trabalhador pudesse estar no comitê de busca, para poder colocar o ponto de vista dos trabalhadores, né, das necessidades, tal. Foi a primeira vez que teve comitê de busca. A segunda vez que teve comitê de busca com participação do trabalhador. E esse ano tem comitê de busca, mas já não tem participação do trabalhador. Sim. Entendeu? Teve um retrocesso, né? Inclusive estivemos em Brasília 2 vezes, conversamos com o secretário executivo para manter essa lógica de ter trabalhadores e tal, mas segundo eles iam fazer uma portaria ou algum instrumento que garantisse em lei essa participação. Sim. Mas para eles não foi, né? Então, tá ótimo. Existe também uma outra situação que é um projeto que o CTI participa de alguma forma, que é a instalação dos pluviômetros em parceria com o CEMADEM. Isso é de conhecimento do sindicato? Fatos a respeito dessa atividade, desse projeto? Nós sabemos que o CTI está nesse projeto, né? Está nesse projeto. Agora as condições que entrou e como é que envolve, não sabemos. Sim. Algum fato que tenha chegado, alguma reclamação que tenha chegado a conhecimento do sindicato, alguma providência que o sindicato tenha tomado em relação a isso? Não. Chegou nenhuma denúncia nesse respeito. Outra denúncia diz
fala a respeito da falta de transparência do sistema SIGTEC, que ele não teria, não sei se é do seu conhecimento, é um conhecimento que é um sistema que é utilizado no CTI, não sei se o senhor conhece esse sistema, o SIGTEC. Eu não conheço a fundo, eu sei mais ou menos para que ele serve, né? Sim. A denúncia diz que ele não tem dados suficientes, que não é fácil de consultar para encontrar informações a respeito dos projetos, das verbas pagas, alguma coisa. Eu até acredito que possa ter dificuldade mesmo, mas pela informação que eu tenho, que tem alguns outros órgãos federais que usam esse sistema também, né? Então, a qualidade do sistema propriamente em si, não sei se ele vai ser um sistema bom ou não é bom. Em relação, acho que isso aqui de certa forma está um pouco respondido na sua fala, mas que digamos aí, alguma diferença que exista entre os servidores, né, do CTI e a representação pelo sindicato. Acho que o doutor até respondeu isso aqui de certa forma ao dizer que a representação ela tem mais a característica até da condição dos seletistas do que propriamente dos titulares. Não sei se foi isso que eu entendi da sua fala. Não, nós representando, tem empresas da nossa base que nós temos 2, 3 sócios, entendeu? Porque esse ramo de tecnologia, bom, o sindicalismo no Brasil, no geral, está com uma dificuldade de filiação, né? Hoje se fala em 18%, né, de filiados aos sindicatos, né? No nosso ramo é muito mais difícil. Primeiro, a média salarial é mais alta, né? Então, você tirar 1% do salário do funcionário é difícil, né? E a gente, independente se tem 1, se tem 2, se tem 3, né, a gente trata a representatividade do mesmo jeito. Inclusive, nesse caso específico da denúncia, nós soltamos um documento que essa denúncia não precisava ser anônima, ela podia ser via sindicato, via associação, né? Então, quer dizer, a pessoa não procura, as pessoas, ou a pessoa, não sei, não procura nem a associação, nem o sindicato, né? Porque nós poderíamos vir aqui fazer denúncia, sem medo de fazer denúncia, entendeu? Mas toda denúncia é discutida, né? Né? Então, eu acho que nós somos representantes dos servidores, né? Atuando, eu trouxe alguns documentos aí da última campanha, essa campanha de 2012, todo o gasto, fizemos nota, apresentamos, discutimos, assembleia, quer dizer, fizemos boas assembleias e não tínhamos sócio, entendeu? Né? Aí tem custo, né? Aí quando a gente pede para a associação, ela racha o custo, né? Não racha, então quer dizer, é difícil, né? A associação, por exemplo, tem um espaço lá dentro, nós reivindicamos esse espaço. Em 2011, quando assumiu essa nova direção, nós reivindicamos esse espaço para o sindicato ter um espaço lá dentro também, onde a gente pudesse atender os servidores e tal, né? Porque a nossa sede fica aqui no São Quirino, né? E nem resposta tivemos, entendeu? Se ia ceder espaço. Nós sabemos que a associação administrava a cantina, a associação administra os campos, um bom espaço que tem lá dentro do CTI. Então a associação tem uma força, inclusive de estrutura lá dentro, que o sindicato não tem espaço nenhum, né? Então sempre cria dificuldade para você fazer uma atuação, né? E o fato de não termos nenhum servidor diretor de sindicato, que isso ia ajudar, como ajudou lá atrás, entendeu? Sim. Hoje não tem. Fora esses itens, né, assim, de questão geral, de novo, uma visão geral sobre esse momento do CTI,
algum comentário que o senhor queria fazer, mais alguma coisa a respeito do conselho do inquérito, como o senhor já veio aqui, talvez você já tenha tido... Ah, mas quando veio aqui foi só a respeito do Ouro Verde, não nesse caso. Foi do Ouro Verde, tá. As 2 vezes. Foi uma denúncia que nós do Conselho Municipal de Saúde fizemos, inclusive, né? Eu era presidente, fui presidente de 2011 a 2014, sim, 2014, mas já estava no Conselho desde 2006, né? Como presidente, e foi nessa época que nós fizemos a denúncia. Já tinha um processo aberto também, né? Bom, sobre o processo interno, acho que não tem muito a acrescentar, entendeu? Eu acho que é importante o comitê de busca, como eu falei, eu acho importante ter trabalhadores no comitê de busca, acho importante a gente ter uma visão ampla da instituição que não contemple só servidores, mas contemple todos aqueles que estão lá dentro, porque todos colaboram para o desenvolvimento da instituição, né? Essa é a nossa linha, essa é a nossa forma de atuar lá dentro, tentando ouvir todos os atores, inclusive tem um movimento agora de organização do setor terceirizado, nos terceiros, faxina e tal, né, que são sindicatos que infelizmente são poucos representativos lá dentro, né? Então a gente procura sempre organizar os trabalhadores na busca das reivindicações, dos direitos e até se com denúncia, entendeu? Eu acho que se tem, né, tem que se discutir, tem que fazer, os órgãos competentes, tem jurídico para entrar com a ação se necessitar, entendeu? Como já entramos em várias ações, né? Lá ainda acho que não coletivo, acho que só como plano Bresser, né? Coletivo nós entramos lá atrás, mas é importante essa discussão do futuro da instituição, né? Eu só temo que a gente perca o foco, né, pelas questões pessoais, de tira diretor, põe diretor, né, e discuta realmente o futuro da instituição, né, para onde caminha, qual o melhor. Hoje fala-se até, discute-se modelo de instituição, inclusive no governo federal, se é um modelo de organização social, se é um modelo como é que é, empresas que nem uma Ligate, fugiu autarquia, se discute todos esses modelos, né? Essas fundações de apoio mesmo, né? Qual que é a importância, qual que é o papel delas desenvolve, né? O próprio CPQD tem uma outra estrutura, né? O CPQD é uma outra estrutura, era federal, né, ligado à Telebrás. Eu era funcionário da Telebrás, né, virei funcionário de empresa privada, né, muda a lógica, né, muda as relações, né, nem sempre para melhor, né, mas é importante que a gente consiga fazer um debate, claro, né, sem um contágio de disputas pela direção, que eu acho que acontece muito isso lá hoje, né, disputa pela direção da instituição. Mas eu acho que mesmo assim o modelo é importante, eu acho que tem que ter a discussão, mas a discussão em alto nível, entendeu? É isso. Ótimo. Excelente. Tem defendido. Tá ótimo, cara, tá suficiente para mim. Doutor, agradeço aí a participação da mesma forma.